Olá, continuando aqui então. Aprenda, cresça e deixe que o seu dom se manifeste naturalmente. Assuma riscos pequenos, depois outros maiores. Cante para as plateias pequenas e fique mais confiante. Depois, sem que você tenha de fazer nada, as plateias aumentarão. Aqueles que se recusam a começar com passos pequenos nunca realizam nada. Eles buscam a lua e nunca aprendem a ficar com os pés na terra. Não tenha receio de ser um aprendiz. Se você admira alguém que tem um dom parecido com o seu, não tenha medo de lhe pedir algumas dicas. Esse é um dos modos de aprender a confiar no seu dom. Por outro lado, você não pode ser aluno para sempre. Chega uma hora que o aluno não precisa mais de professor. Quando essa hora chegar, dê um passo à frente. Confie no seu dom. Confie em todas as horas que você praticou. Siga adiante. Tenha fé em si mesmo. Você está pronto. O modo como você se relaciona com o seu dom revela muito sobre se você é feliz ou não. As pessoas felizes estão expressando o seu dom o tempo todo, não importa em que nível e em que arena da vida. As pessoas infelizes escondem os próprios dons até que a vida lhes prepare o cenário perfeito para que eles se manifestem. Eu posso lhes dizer agora que nunca vai haver um cenário perfeito. Mesmo que a vida atenda a todas as suas expectativas, quando chegar o momento que você espera, o seu dom não será o que você previa. É muito simples, na verdade. Você tem de abrir mão de todas as expectativas. Para confiar no seu dom, você tem, entre outras coisas, de esquecer o modo como acha que ele deve ser recebido pelas pessoas. Isso não é assunto seu, não é da sua conta. Não importa o quanto você seja talentoso, você nunca saberá quem será tocado pelo seu trabalho e quem lhe virará as costas. Para expressar o seu dom, você precisa soltá-lo. Não pode se prender a quem vai recebê-lo e quem não vai. Ninguém agrada a todo mundo. Alguns mostram o próprio dom apenas a algumas poucas pessoas. Outros mostram para milhões. No primeiro caso, o compartilhar é íntimo e profundo. No segundo, é superficial e amplo. Não cabe a você julgar. Não julgue os dons. Aceite-os, valorize-os e compartilhe-os. E não julgue o modo como são recebidos. Ofereça-os sem se apegar aos resultados, sem expectativa de retribuição. Você não pode oferecer os seus dons e agarrar-se a eles ao mesmo tempo. Quando você perceber o quanto isso é absurdo, dará ao seu dom as asas que ele merece ter. E esse é o momento em que ele atingirá aqueles que precisam dele. E a energia desse dom chegará até essas pessoas e voltará para você. O ciclo de dar e receber estará completo. Você perceberá o apreço das pessoas e um novo ciclo de doação terá início. O compromisso consigo mesmo e com os outros. O seu compromisso com a expressão do seu dom transformará a sua vida. Todas as estruturas da sua vida que limitam você cairão por terra, tão logo você assuma esse compromisso consigo mesmo. Tentar mudar essas estruturas a partir de fora é inútil. Não é assim que ocorre a mudança. A mudança ocorre de dentro para fora. Quando você aceita o seu dom e supera o medo de expressá-lo, estruturas antigas, pertencentes a um estilo de vida obsoleto, são desenergizadas. Sem receber energia de você, essas estruturas se dissipam. Você não tem de fazer nada. Quando elas se dissipam, criam um espaço mais amplo na sua consciência, permitindo que o seu dom seja reconhecido, oferecido aos outros e recebido. A sua situação profissional, a sua vida em família, o seu sono e os seus padrões alimentares começarão todos a mudar, à medida que você começar a respeitar a si mesmo e a buscar o que lhe dá prazer. Sem que seja preciso fazer esforço, você se desvencilha dos papéis e dos relacionamentos que não colaboram para com o seu contínuo crescimento. Isso acontece espontaneamente, não é preciso força nem violência.
Diante do seu compromisso absoluto e irrestrito consigo mesmo, as outras pessoas se juntarão a você ou sairão do seu caminho. Situações nebulosas criadas pela sua incoerência, o seu desejo de ter algo e de desistir disso ao mesmo tempo, se definirão. A lucidez emergirá das nuvens da dúvida e o apego será extinto pelo eu radiante e compromissado. Quando uma pessoa avança rumo à individuação, ela dá a todos a permissão para fazer o mesmo. Estruturas familiares problemáticas são desmanteladas e novas estruturas que respeitam os indivíduos as substituem. É isso que faz o compromisso com o eu. Ele destrói a falta de cuidado consigo mesmo, a codependência, a tentativa neurótica de aceitar qualquer coisa em troca de amor, o tédio, a apatia e o comportamento crítico. Ele liberta os indivíduos para que sejam eles mesmos e para restabelecer uma sintonia mais verdadeira de modo mais consciente. A fidelidade de uma pessoa com relação a ela mesma e a disposição de viver o seu sonho implode todo o edifício do medo que a cerca. É simples como estou dizendo, e tudo acontece de modo tão suave quanto o primeiro sim pronunciado no silêncio do seu coração. Ninguém é abandonado só por dizer sim a si mesmo. Se você não pensa assim, construirá em torno de si uma prisão de medo e de culpa. O sim que você diz para o seu eu essencial e para o propósito da sua vida é também um sim para o seu eu essencial e para o propósito das outras pessoas. A tentativa neurótica de aceitar qualquer coisa em troca de amor, o que faz com que uma pessoa invada constantemente a outra, não pode continuar à luz da autoafirmação. Quando se declara livre, você instiga os outros a buscar também a liberdade. Se eles vão em busca dela ou não, isso não lhe diz respeito. O chamado para a autorrealização não é um convite para abandonar os outros. Não é um convite para a separação ou para evitar a responsabilidade. O chamado para respeitar a si mesmo é também um chamado para respeitar os outros. Se uma pessoa não está feliz, geralmente as outras também não estão. Cedo ou tarde, é preciso enfrentar essa infelicidade e conversar sobre ela. O chamado para a autorrealização acontece na mesma medida em que o coração permanece aberto. Não se trata de um fechamento, mas de uma abertura. Às vezes, as outras pessoas não conseguem enxergar a dádiva que o seu compromisso consigo mesmo representa para elas, e você tem de tomar atitudes que elas não compreendem ou apoiem. Isso será difícil para você, mas não se renda àqueles que o fazem se sentir culpado por seguir o seu coração. Permaneça firme no seu compromisso consigo mesmo, mas mantenha o coração aberto à dor das outras pessoas. Ame-as, abençoe-as, converse com elas, dê a elas todo o apoio que puder dar, mas não deixe que elas afastem de você a responsabilidade que tem consigo mesmo. O seu compromisso com as outras pessoas tem de ser uma extensão do compromisso que você tem consigo, sem nunca estar em desacordo com ele. Como você vai poder escolher entre o seu bem e o bem do outro? Não é possível. Ninguém impede que você faça essa escolha. Sempre existe um jeito de respeitar você mesmo e também as outras pessoas. Descubra que jeito é esse. Empenhe-se para encontrá-lo. Não abandone a si mesmo. Não abandone os outros. Confie no compromisso que tem consigo mesmo. Convide os outros para participar dele. Confie no seu compromisso com eles. Empenhe todo o seu ser nesse compromisso. Seja quem você é e disponha-se a compartilhar. Não desrespeite a si mesmo. Não exclua os outros do seu amor. O que mais você pode fazer? O que mais precisa ser feito? Deixe as formas antigas para trás. Deixe que uma nova forma surja naturalmente na sua vida. Siga voluntariamente para o espaço aberto do não saber. Sempre que deixa o passado para trás, você precisa entrar nesse espaço. Não tenha medo. Não fique constrangido. Não há problema em não saber, em deixar que as coisas corram naturalmente.
Fique simplesmente no presente e diga a verdade. Tenha paciência. O crescimento é um processo. Seja gentil consigo e com os outros. Você não vai crescer sem cometer erros. O único trabalho que existe. Todo trabalho espiritual inclui necessariamente a expressão prazerosa do eu e a elevação das outras pessoas. Se o seu trabalho não é prazeroso, ele não expressa os seus talentos e capacidades. E se ele não eleva as outras pessoas, ele não é espiritual. Ele não passa de um trabalho mundano. Eu já pedi muitas vezes para que você fique no mundo, mas não seja do mundo. O que isso significa? Significa que você pode realizar as tarefas que os outros homens e mulheres realizam, mas precisa fazer isso com prazer e no espírito do amor. Você oferece o seu trabalho como uma dádiva. Ele não requer sacrifícios. Se houver sacrifício, não há prazer, e daí não haverá nenhuma dádiva. Não trabalhe só por dever, mesmo que sirva aos outros. Faça isso com alegria ou não faça. Não faça nada de que você não goste só para ganhar dinheiro, mesmo que o dinheiro garanta o sustento de uma família. Os membros dessa família não vão prosperar por meio do seu sacrifício. Só prospera o que é fruto do amor. Existem centenas, se não milhares, de maneiras pelas quais você pode enganar a si mesmo e trabalhar por sacrifício ou dever. Existem outras 1000 maneiras de enganar os outros e trabalhar com impaciência ou ganância. Tome consciência das muitas maneiras sutis pelas quais você é desleal consigo mesmo ou com os outros. Não espere pelas recompensas que o mundo pode lhe dar. Bens materiais, nome e fama não lhe darão felicidade. Só o trabalho prazeroso lhe trará felicidade. Só o trabalho prazeroso trará felicidade aos outros. Não pense que a felicidade pode vir do sacrifício ou da luta. Os meios precisam ser compatíveis com os fins. O objetivo é cumprido por meio do próprio processo. Tenha cautela com o trabalho motivado pela culpa ou pela arrogância espiritual. Não tente salvar você mesmo ajudando os outros. Não tente salvar os outros quando é você mesmo que precisa ser salvo. Primeiro, coloque as coisas no devido lugar na sua mente. Aprenda a perdoar o passado e a respeitar-se aqui e agora. Aprenda a confiar nos seus dons. Quando você expressa plenamente quem você é com alegria, o seu trabalho chega naturalmente àqueles que se beneficiarão dele ou do exemplo que você dá. Essa é a obra de Deus. Ele não precisa de marketing, ele tem o seu próprio programa de ação. Depois que você descobriu qual é a carreira da sua vida, o maior obstáculo para segui-la é a sua tentativa de direcioná-la. Não é você quem fará o seu trabalho espiritual acontecer. Se tentar, não conseguirá. Você verá o trabalho mais elevado em risco por conta da arrogância espiritual e das expectativas do ego. Você não pode fazer o trabalho espiritual assim como faz o mundano. O primeiro requer entrega, o segundo requer a ilusão do controle. Assim que você desiste da necessidade de controlar, qualquer trabalho pode se tornar espiritual. Assim que você tenta assumir o comando, até o projeto mais espiritual pode cair por terra. Espiritual não é o que você faz, mas o modo como você faz. O que você faz com alegria e prazer é espiritual. Mundano não é o que você faz, mas o modo como você faz. O que você só faz por dever, sacrifício ou em busca de aprovação é mundano. O que importa não é a casca externa, mas a motivação interior. Não é o que, mas o como. Não tente descobrir o seu propósito na vida buscando pistas lá fora. É impossível. Você descobre qual é o trabalho da sua vida ouvindo a voz do seu coração. Não existe outro jeito. Essa parece ser uma jornada solitária, e de certo modo ela é mesmo, pois ninguém pode empreendê-la por você. Você tem de percorrer as primeiras milhas sozinho, tem de demonstrar o seu compromisso, tem de mostrar que não deixará que ninguém o desvie do seu curso. Com o tempo, outras pessoas passam a caminhar ao seu lado. Isso é inevitável. Você não tem de procurar por elas. Você as encontra no curso natural de respeitar a si mesmo e de se abrir para a sua própria experiência.
o mito da prosperidade material. É preciso deixar claro que poucas pessoas se dedicam seriamente ao trabalho de Deus. Dentre essas que afirmam se dedicar, só algumas demonstram de fato essa dedicação. Não espere que o mundo apoie a sua jornada rumo à autenticidade. Ele não apoiará. O mundo só apoia o que ele consegue compreender. E nesse momento, tudo o que ele compreende é o dever e o sacrifício. Isso mudará com o tempo. Mas não espere que seja agora. Não inicie o seu caminho profissional com a esperança de que terá a aprovação e o apoio de todos. Aqueles que entendem os meus ensinamentos e tentam colocá-los em prática são geralmente tratados com um desdém pelo mundo. Não se surpreenda se isso acontecer com você. O fato de outros homens e mulheres sentirem inveja de você ou se sentirem ameaçados não é um sinal da desaprovação divina. Se isso acontecer, aguente firme e irradie amor e aceitação para os outros. Quando virem que você só tem o bem mais elevado no coração, eles o aceitarão melhor. Se você estiver realmente disposto a empreender a jornada, a sua paciência será recompensada. Mas, se só está atrás de aprovação e reconhecimento, você não vai conseguir o que quer. Não dê atenção à religião da abundância. Ela não é nem mais útil, nem mais verdadeira do que a religião do sacrifício. Deus nem sempre compensa o trabalho espiritual com sucesso material. Todas as recompensas são espirituais. Felicidade, alegria, compaixão, paz, sensibilidade. Essas são as recompensas por uma vida vivida na integridade. Se o sucesso material não vier, isso não é importante. Se para você ele parece importante e surgir o ressentimento, isso só é sinal de que é preciso tirar o ego do caminho. A pessoa precisa aprender, de uma vez por todas, a parar de medir as riquezas espirituais com base nas riquezas mundanas. Se o sucesso material vier, isso muitas vezes é um teste para ver se a pessoa consegue transcender o interesse próprio e a ganância. A pessoa que não está disposta a compartilhar a riqueza material com os outros não é espiritual. A riqueza material, assim como todas as dádivas, é concedida para que possa ser dividida com as outras pessoas. Se você está guardando uma dádiva de Deus só para você, não obterá a recompensa da verdadeira prosperidade, que é a felicidade e a paz. Não caia no erro de pensar que sua vida profissional tem de garantir uma poupuda conta bancária. Se acredita nisso e não obtiver sucesso material com o seu trabalho, você achará que escolheu o trabalho errado. Você se sentirá inadequado e sem valor. Condenará a si mesmo e abandonará o seu dom. Por outro lado, não caia no erro de pensar que você tem de ser pobre para servir a Deus. O rico pode servir a Deus tanto quanto o pobre, se ele estiver disposto a compartilhar suas riquezas. O que importa não é quanto você tem nas mãos, mas se você entende que essas mãos para ajudar, se você estende essas mãos para ajudar o seu irmão ou irmã. Olhe de dentro para fora, olhe no seu coração, olhe a sua intenção e você verá as coisas como Deus as vê. A todos os homens e mulheres foi concedido um dom. Não importa a aparência que ele tem quando comparado ao dom de outra pessoa. O que importa é que cada pessoa aceite o próprio dom e ofereça-os aos outros. É isso.